Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre mercado de buscas e sistemas de inteligência artificial generativa. Será que os sistemas e mecanismos de buscas podem ser contaminados pela inteligência artificial? Fiquem comigo que a gente já volta. Eu sei que no último review nós falamos sobre o julgamento do Google, suas possíveis práticas anticompetitivas para manter o domínio sobre o mercado de buscas. Hoje a gente continua falando sobre mercado de buscas, mas por uma perspectiva diferente. O quanto ele pode estar ameaçado pelos novos sistemas de inteligência artificial generativa. E não ameaçado da maneira como a gente até então vinha especulando. A grande ameaça percebida até então era com relação ao quanto sistemas de inteligência artificial poderiam ganhar a preferência do usuário na hora de fazer uma pesquisa, na hora de buscar por alguma informação. E o quanto isso poderia tirar tráfego, por exemplo, o famoso traffic drop, né, de plataformas gigantescas como o Google e seus concorrentes ali, Bing, Yahoo e outros, que cada um tem uma fatia pequenininha do mercado. A tentativa logo no início do ano do Bing de se integrar ao ChatGPT e integrar um sistema de inteligência generativa na sua mecânica de buscas, mas que também não deu resultado. O mercado continuou mais ou menos com a mesma proporção, com a mesma divisão. Só que agora a gente está olhando para um outro tipo de questão e talvez até um outro tipo de questão que seja, pelo menos até pelo que a gente já viu até agora, que seja de fato uma ameaça maior, ou pelo menos algo com que a gente tem que se preocupar já de imediato. A gente está falando aqui de data poisoning, ou contaminação de uma base de dados. Esse termo já existe há algum tempo. Normalmente ele é usado para se referir a cyberataques, é quando você tenta contaminar uma determinada base de dados para que um sistema passe a entregar resultados não tão confiáveis, não tão corretos. Só que quando a gente fala hoje de inteligência artificial generativa e o volume de novos conteúdos que vêm sendo produzidos ou que ainda podem ser produzidos graças a esses novos sistemas de inteligência artificial, esse problema de data poisoning pode ganhar uma outra envergadura, uma outra proporção, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem um artigo que foi publicado na última semana pela Wired, um artigo escrito pelo Will Knight, que fala justamente sobre isso. O título do artigo é Chatbots Hallucinations are Poisoning Web Search, quer dizer, as alucinações dos chatbots estão contaminando as buscas pela web. Não é a primeira vez que esse assunto vem à tona, na verdade já existe muito material sobre esse tema, sobre data poisoning, que é, como eu já disse, que seria a contaminação de uma base de dados com o objetivo de manipular algum tipo de resultado. A grande questão que é trazida por esse artigo, como de costume eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas a grande questão que é colocada por esse artigo é que o que antes era considerado um problema pontual, um cyberataque, uma ação pensada para gerar um determinado resultado, hoje pode ser o resultado de um processo meio que natural, ou que vai se naturalizar, está se naturalizando, na medida em que empresas e pessoas vão usar dos recursos da inteligência artificial cada vez mais para manipular os resultados de uma busca e tentar direcionar o tráfego para os seus próprios sites e ecossistemas. O pior, o conteúdo a ser gerado a partir de agora pode ser tão pasteurizado que ele vai cada vez mais se fechar em si próprio, já que a gente teria conteúdo de IA baseado em outros conteúdos também de IA, ou seja, uma grande confusão. Além dos problemas de conteúdo em si, de estruturação, de criatividade mesmo, que tudo isso vem dentro desse pacote, a gente tem o problema das imprecisões. Aí tem uma série de pesquisas, tem algumas pesquisas que eu estou colocando o link aqui também na descrição desse episódio, que mostram o quanto
eventuais erros, eventuais conteúdos equivocados ou conteúdos que são resultados do que eles chamam de alucinação, de um chatbot, quer dizer, um conteúdo meio onde ele pegou uma coisa, juntou com outra e criou algo que não é verídico, que não foi tirado de lugar nenhum, que ele inventou aquilo ali, mas ele coloca como se fosse um conteúdo válido. E aquilo acaba alimentando e aparecendo num resultado de uma busca com uma certa relevância. Vamos aqui para um trecho desse artigo que foi publicado pela Wired. Abre aspas. O problema de os resultados de pesquisa serem prejudicados pelo conteúdo de inteligência artificial pode piorar muito à medida que páginas de SEO, postagens em mídias sociais e postagens em blogs são cada vez mais feitas com a ajuda de inteligência artificial. Esse pode ser apenas um exemplo de IA generativa se alimentando como um Ouroboros algorítmico. Aqui ele faz referência àquele ser, aquela espécie de dragão que come o próprio rabo ali, um símbolo meio que esotérico, enfim. Aí quem quiser saber mais procure na internet, porque eu realmente não sei explicar mais sobre isso. Mas tem um artigo aqui também da Scientific American que fala inclusive sobre o problema de todo esse conteúdo não qualificado ser um obstáculo para futuros modelos de linguagem. Por quê? Porque se o nível de confiabilidade desse conteúdo que tem na web hoje já é um problema, imagina daqui a alguns anos. E todos esses sistemas de linguagem são treinados, pelo menos até agora, com esse conteúdo que está disponível na internet. Ou seja, é algo a se pensar o quanto isso pode prejudicar resultados futuros. A gente não vai entrar aqui na questão técnica da coisa, sobre base de dados, sobre como construir protocolos de segurança e por aí vai. O que é importante aqui para a gente, já que é um canal sobre negócios, é entender quais esferas do planejamento estratégico, do planejamento de marketing podem ser afetadas, quais mercados podem ser afetados. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui do que pode ser afetado é o próprio mercado de buscas. Nós já vimos que se trata de um mercado de mais de $500 bilhão por ano. Caso ele seja contaminado a ponto de perder a sua credibilidade, a gente vai precisar de novos parâmetros para acessar e distribuir conteúdo no digital. Mas aí é que tá, eu não posso esquecer que se eu mudo o sistema de buscas, eu mudo tudo que existe hoje a respeito de marketing digital, porque tudo isso gira em torno da plataforma Google. Já falamos sobre isso aqui também. As mecânicas de marketing digital não são pensadas hoje olhando para Bing, olhando para Yahoo. No último review, inclusive, onde eu falei sobre esse market share no mercado de buscas, fica muito evidente o domínio absoluto do Google. Portanto, eu pensar numa perspectiva em que esses sistemas de busca percam a relevância, que os modelos de busca tradicionais percam a relevância, isso pode gerar uma reação em cadeia que tende a afetar praticamente todos os mercados existentes, já que todos eles podem estar dependentes de ferramentas do Google para entregar resultado da maneira que entregam hoje. O ponto 2 dessa minha análise é que todo esse mercado de novas ferramentas de inteligência artificial também pode ser afetado. Se todos esses sistemas dependem de treinamento em gigantescas bases de dados, o quanto eles podem estar comprometidos a partir desse interminável e cíclico processo de contaminação. Inclusive, um desses artigos que eu cito no episódio de hoje tem ali discriminado um estudo feito pela McKinsey, com uma previsão de que até 2030, nos Estados Unidos, 30% do volume de trabalho total pode estar sendo realizado por sistemas automatizados. Quem acompanha aqui o canal sabe qual é a minha posição a esse respeito. Essas previsões sobre inteligência artificial, sobre aumento da produtividade ou coisas do gênero, inclusive o último episódio do Talk to Biz, publicado aí por esses dias, trata justamente sobre essa questão da produtividade e tecnologia. Mas, de qualquer forma, pensar que esses sistemas podem estar baseados em datasets contaminados
pode corroer todo um mercado que ainda nem se iniciou direito, que ainda está começando. Aí vale destacar também que numa das últimas lives que eu fiz para o Up to Date, eu também falei um pouco sobre isso com o nosso amigo Lucas Xavier, porque é um desafio de gerência de produto. Como é que uma empresa ou profissional vão poder garantir qualquer tipo de entrega se os sistemas podem simplesmente alucinar ou podem estar treinados a partir de bases de dados contaminadas com informações equivocadas, informações inverídicas. E aí fica a questão, né? Se alguém tiver que conferir tudo que o sistema gera, então, na prática, a produtividade vai fazer qualquer coisa menos aumentar. Né? Porque no final das contas você vai ter que conferir tudo que está sendo feito ali. Portanto, ainda temos que esperar para ver de fato o que vem por aí nesse sentido. Uma outra questão é que hoje, mesmo sem inteligência artificial, nós temos muitos ecossistemas que dependem dos resultados das buscas. Se eu pensar em internet das coisas, casas inteligentes, dispositivos como Alexa e tantos outros, smart speakers, como a gente vai poder confiar nesses dispositivos ou quanto a performance deles pode ser impactada se eu tiver a internet cada vez mais povoada com conteúdo contaminado? Esse é outro ponto também, e também a gente não tem aqui algumas respostas muito claras sobre como resolver essa questão. Agora, um ponto que para mim com certeza está claro é que hoje a gente está assistindo a um mercado desesperado para lançar suas soluções, a corrida típica, né, de um mercado que leva a um movimento de hipersaturação. A gente comentou aí, não tem nem 15 dias, o Bard sendo integrado às ferramentas do Google e o quanto ele gera ali de respostas equivocadas. Portanto, o mercado está correndo, quer lançar logo, vai fazer com pressa, está disponibilizando essas plataformas para o grande público sem muito critério. A despeito de outros problemas que isso possa gerar, de outras naturezas, a questão do data poisoning é sim muito importante. Mas o grande ponto é que a gente ainda não viu, em meio a todos esses testes, todas essas prototipagens, alguém que consiga entregar soluções verdadeiramente confiáveis e que ofereçam respostas sólidas para os desafios que a gente tem hoje. Por enquanto, também brinquei sobre isso com o nosso amigo Lucas num dos últimos Up to Date. Por enquanto, é tudo protótipo, tudo para construir conteúdo, mas é hora que a gente colocar um sistema desse para cuidar de algo com seriedade, para ter uma tarefa de fato que é relevante. A gente vai poder deixar que ele siga da maneira que está e entregue resultados que não podem ser previstos, que a gente não consegue saber exatamente se ele vai entregar um resultado confiável ou não? Eu acho que é um pouco complicado, e aí de novo, né, é um desafio de gerência de produto. No último review, eu já até citei isso aqui hoje, a gente falou sobre o julgamento do Google e eu lembrei naquele episódio sobre o início do mercado de buscas, lá nos anos 1990, quando existiam dezenas, talvez centenas de buscadores diferentes e o Google se destacou justamente por ter criado uma mecânica de ranqueamento de conteúdo confiável. A gente tinha de tudo naquela época. Eu, como já fazia site desde meado ali dos anos 90, você tinha mecânicas de busca que ranqueavam por ordem alfabética, você tinha mecânicas que exibiam resultados de acordo com o tempo ali que aquele site estava cadastrado, a data de cadastro. Então você tinha uma série de tentativas de organizar todo esse conteúdo, que não era certamente nem 1%, 0,5% do que é hoje, mas já era difícil de catalogar, e o Google foi o primeiro a criar uma mecânica e uma metodologia que permitia as pessoas buscarem por inúmeros conteúdos e receberem resultados confiáveis. Então me parece que o desafio que a gente tem pela frente é de natureza parecida, porém atualizado para as questões que nós temos hoje. E aí que é o ponto, né? Eu imagino que a gente pode estar diante de um novo momento de ruptura para o mercado de buscas. A primeira dessas rupturas foi liderada pelo próprio Google lá nos anos 90,
E uma segunda ruptura que pode estar vindo por aí vai ser liderada, sei lá por quem. A gente ainda não tem essa resposta com muita clareza, porque todos estão muito preocupados em criar sistemas de inteligência generativa, mas talvez a grande chave para responder às questões que a gente tem hoje e vai ter cada vez com mais força daqui por diante, seja quem vai conseguir criar um sistema inteligente que consiga filtrar, que seja de uma natureza diferente e que seja relevante justamente porque consegue identificar e filtrar esse conteúdo. E aí tem uma questão também que é super importante. Eu falar do mercado de buscas ter mudado lá no final dos anos 90 impactou naquele momento nada para ninguém, exceto para o Google, que passou a ser a empresa mais valiosa do planeta, ou uma das mais valiosas do planeta em pouquíssimo tempo. Naquela época era o mercado começando, era a internet começando a dar seus primeiros passos. Agora, quando eu falo de uma ruptura no mercado de buscas, hoje a questão não se trata mais só do mercado de buscas. Uma ruptura nas buscas hoje pode representar também uma ruptura em toda a economia. E aí sim é que a gente tem que ficar de olho nessa movimentação. Quem viver, verá. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário da semana. Nos vemos na próxima. Até lá.